a partir de agora temos um bate-papo fantástico, minha gente. Estamos recebendo aqui a doutora Josi Criveleto, delegada da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, que vai nos trazer aí uma visão sobre esse momento que estamos vivendo com um índice alarmante de feminicídio, né, doutora? Sempre é um prazer ter a sua presença, com todo o seu conhecimento, com a sua... Você tem, né, um dia a dia, infelizmente, que é um enfrentamento diário, né, doutora? É uma experiência que você tem nesse segmento, mas o conhecimento é vasto, então, assim, é muito bom poder compartilhar, viu, com você. Obrigada, eu, assim, não sou tudo isso. É muito mais, viu, minha gente? Ela é muito mais. Já vou avisando que eu não sou tudo isso aqui não, viu? Mas agradeço muito, a oportunidade de estar aqui no seu programa, Elga e você. Obrigada, doutora. E já quero parabenizá-la, né? Que é uma maravilha. A gente vê que você está muito bem, mais bonita. Obrigada. Né? E que tudo dê certo para você. Amém. Né? Eu, assim, como você diz, eu tenho um trabalho que não é... A gente costuma explicar que a nossa temática não é uma temática tão agradável, sim, né? Mas infelizmente, porque até hoje nós ainda precisamos discutir sobre isso, nós temos que enfrentar, né? Sim. Enfrentar essa temática, continuar discutindo, continuar falando, porque eu creio que ainda existem muitas mulheres que, embora até imaginem que saibam, eu conheço os meus direitos, eu conheço que existe uma lei Maria da Penha, mas os meandros, sabe, da lei, muitas vezes dispositivos que são interessantes, que toda mulher saiba, muitas vezes elas não conhecem. Sim. Então, nós ainda temos que insistir, sim, né, nesse assunto, em falar. Enquanto nós tivermos irmãs mortas, né, enquanto nós tivermos aí mulheres que nós chamamos de mulheres que são irmãs, porque é uma solidariedade de sororidade. Isso. Que a gente precisa ter, né? E incentivar também, né, doutora? Exatamente. Eu creio que se nós mulheres, o dia que nós tivermos compaixão umas pelas outras, o dia que nós tivermos empatia uma pelas outras, eu acredito que meio caminho vai estar andado nessa construção de equidade, sim, né? Porque nós, mulheres, também precisamos fazer, também precisamos construir. É lógico que a gente bate sempre na tecla, né? Do machismo, do patriarcalismo, que é praticado pelos homens na nossa sociedade, mas se nós mulheres, que hoje, né, somos quase que a maioria mais um, né? Principalmente na nossa sociedade brasileira, se nós exercitarmos essa empatia, nós já vamos aí evoluir bastante nessa construção aí de equidade na nossa sociedade. Passo, né, doutora? Equidade de gênero nesse sentido, né? Sim. Porque uma mulher que é morta da forma como nós tivemos o último feminicídio aqui na capital, mostra para nós que nós estamos muito longe de alcançar essa equidade de gênero que nós tanto procuramos. Doutora, esse último caso realmente é chocante, né? Chocou toda a sociedade pela forma como aconteceu e pela pessoa, né? Que uma pessoa, que é a doutora Cristiane, ela também foi uma vítima em um segmento que ela era atuante, Exatamente. Né? Então a gente se sente um pouco desprotegida, você fala, nossa, pode acontecer com qualquer uma de nós. Qualquer uma de nós, né? Em qualquer dos espaços, em qualquer lugar em que nós estivermos. Isso chama muito atenção para que hoje nós, mulheres, possamos entender o que realmente é essa dignidade sexual e como acontece hoje o que nós chamamos de cultura do estupro, por exemplo, né? Os crimes contra a dignidade sexual, que muitas vezes estão aí sendo praticados à nossa volta e nós não estamos percebendo, né, o quanto existe essa construção misógina com relação à mulher, né? Os homens estão aí, né? Cada dia a gente tem percebido grupos de homens, né, que inclusive acabam disseminando
esse ódio, né, em relação às mulheres, em relação ao gênero. Então nós precisamos estar preparadas para esse tipo, infelizmente, né? Não só estar preparadas para que saibamos que todos os lugares nós podemos, de repente, né, esbarrar com pessoas misóginas, né, pessoas desse tipo, e também que nós possamos entender que é necessário que nós também, nós como indivíduo, saibamos que é nosso papel lutar contra isso. Né? Não é papel só de feminista, não é papel só da escola. Né? Muitas vezes a gente fala, olha, a educação tem que ser feita na escola. Não é papel só das escolas. É uma transferência de responsabilidade, exatamente. Doutora? Não é papel só da Secretaria de Segurança Pública, né, dos órgãos de polícia. É papel da sociedade também. Né? A segurança pública, lógico que é dever do Estado, mas é responsabilidade também da sociedade, de todos nós, podermos construir uma sociedade melhor. Como que eu vou criar meu filho? Né? Como que eu vou criar minha filha? Ou como eu estou criando, né, os meus filhos, os meus meninos? Como será que eu estou acompanhando a evolução, né, o crescimento deles? Será que eu estou realmente dialogando com os meus filhos dentro da minha casa? Será que eu estou mostrando realmente para ele o que é respeito, o que é dignidade da pessoa humana? De repente, né? Ele nem sabe o que é ética. Isso. Ele não sabe ainda o que é o princípio, o valor, né? E fala assim, olha, aquele ali tem integridade. A integridade é dele. Você não pode violar a integridade física dele, né? Sim. Porque o corpo é a integridade física dele que não pode ser violada. E a dignidade sexual da mulher é isso, né? Remonta lá séculos atrás essa construção da dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente fala de violência... direito constitucional. Exatamente, a gente fala de violência sexual, Sim. Tem a ver com o resguardo da dignidade da pessoa humana. É a sua dignidade sexual que está sendo violada. Então, será que eu estou passando esses conceitos, o conhecimento sobre essas, que as pessoas às vezes chamam, ai, delegada, mas é tanta teoria, né? Ai, tanta teoria. E eu digo assim, tá, mas posso te dizer uma coisa. Você está sendo exemplo? Porque também não adianta você dizer assim, olha, eu vou ler, eu vou colocar isso para o meu filho ler sobre isso, para escutar sobre isso, eu vou passar para ele. É ótimo, né? Você indicar livros, você colocar de uma forma, né, lúdica para seu filho, mas seja o exemplo. Com certeza, né? Doutora. Seja o exemplo. Será que nós, né, nossos esposos em casa, nossos companheiros, será que os homens, né, que hoje são pais, né, de meninos, meninas, será que você é exemplo dentro da sua casa? Porque hoje o que acontece? Nós estamos aí, sempre falando, precisamos de paz nos lares. A maioria das mulheres que buscam ajuda numa delegacia, a primeira frase que ela diz é, delegado, eu não quero a punição, eu só quero ter paz. Olha só. É a palavra, eu Sim. quero ter paz, ou seja, é o que as pessoas buscam, ter paz, né? Às vezes a gente fala assim, nem todo mundo vai ter felicidade todo dia. O tempo inteiro. Né? Mas Sim. se você tiver paz, se já está ótimo, né? Se você tiver tranquilidade, sim. E é o que as pessoas mais buscam. Então, o que você está fazendo? O que você tem feito para você ter paz? E chegou a hora do nosso intervalo, vamos dar uma paradinha, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta nesse bate-papo interessantíssimo com a doutora Josi Criveleto. Doutora, essa reflexão, esse chamado que a doutora está fazendo aqui é algo bem impactante, né? Porque toca as pessoas para elas entenderem que é responsabilidade de cada um de nós. Exatamente. De olhar para você, olhar para dentro da sua casa, para você ver quais são os atos que você está aí fazendo no seu dia a dia, que você está dando exemplo para a sua família, ou pela omissão também, de não estar fazendo, né, doutora? Uhum. E outra coisa também que é bom a gente entender, o que acontece com a sociedade? Quando ocorre casos como esse da Cristiane,
que eu não encontro alguém que não gostasse dela, né? É uma pessoa que, assim, quem conheceu, né, só vai tecer elogios. Então, assim, era um ser humano diferenciado. Sim. Então, essa questão para nós assim, não tem o que falar negativamente. Mas ainda assim, né, o que a gente percebe? Quando existe uma situação tão grave, tão absurda, né, que choca mesmo. de uma misoginia tão grande como um crime desse, em que ele objetificou sim a Cristiane, porque é um crime em que você realmente faz com que aquela pessoa, uma mulher, né, um ser de direitos, se torne um objeto. Então, foi objetificação e posse, misoginia mesmo, ali o que aconteceu, né? E quando acontece esse tipo de coisa, nós ainda temos pessoas dentro da sociedade, mulheres e homens, né, não são só homens, que ainda conseguem ficar buscando, né, critérios de análise para culpar a vítima, né? Busca situações para buscar. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos em pleno 2023, Elga. Sem dúvida. Né? Já é hora de nós entendermos o que é direito de liberdade, né? Como eu disse, que homens e mulheres são iguais e nós precisamos entender que mesmo que aquela pessoa quisesse estar com aquele ser, ainda assim, em nenhum momento ele teria o direito de torturá-la até a morte. Em nenhum momento. Então, é isso. A gente vive uma sociedade doente, né? Quando Exato. a gente se depara com esse tipo de comportamento das pessoas, e isso não só nesse caso, se você for analisar em outros casos também, que tem a figura da mulher aí em destaque, a questão que a gente vive, né, dessa feminicídio, infelizmente, um acontecendo atrás do outro, Sim. São vários casos, a gente se depara com essa situação. E o que mais me choca, doutora, é a questão que, se você for lá analisar, são mais mulheres que têm esse preconceito. Infelizmente, né, Elga? Sim, é uma sociedade doente. Buscam teorias, explicações, e eu não preciso, veja bem, existem muitas mulheres que dizem, mas isso é um discurso feminista. Eu não preciso ser disso ou daquilo para ser mulher e entender o que é dignidade. Sim. Né? O que é invasão do seu corpo, praticamente da sua alma. Sim. Então, o que é tirar a vida de alguém com ódio, né? Então, isso daí é preciso que nós saibamos analisar melhor as situações, que as mulheres possam estar pensando melhor, né, em como elas fazem essas construções, muitas vezes, que acabam, nessas construções, elas ajudam a perpetrar o machismo, né, o patriarcalismo dentro da nossa sociedade, a perpetrar essa cultura do estupro, onde você só pergunta, né, e só julga a mulher. Então, aquilo aconteceu porque a mulher fez alguma coisa. Com certeza, a culpa né? é dela, né? Olha, você ou não foi era estuprada. O local, ou não estava com a roupa correta. Isso. Mas você foi violentada por quê? Com certeza, alguma coisa O que você fez. aconteceu, né? Então, nós mulheres precisamos entender isso daí. Muito, doutora. Né? Que ninguém, por mais... Você já viu um homem dizer assim pro outro homem, olha, eu tava nu ali, deitado, e eu fui estuprado. Uma moça me passou, como eu bebi demais nessa festa, né? Eu caí, tava lá. Eu bebi, caí, cara. Fiquei vulnerável. Fiquei deitado lá na festa. Olha, não sei o que aconteceu comigo, mas eu acordei, eu senti que eu tinha sido usado. Olha só. Você já viu isso, Elga? Nunca, Não doutora. existe, meninas. Não existem mulheres. Hoje em dia eu falo assim que tem mulheres que até estão mais assim, né? Detentoras de alguns avanços e né? E chegam. Uma sociedade mais moderna, né, doutora? E pedem para sair, e elas mesmas, né, que acabam fazendo o primeiro contato e tal. Mas eu ainda não vi histórias, né, de homens
que são estuprados porque beberam demais na festa, né? Porque foi para casa de alguém, né? E alguém deu um comprimidinho numa bebida. Sim. E a pessoa não soube o que ele estava tomando. E quando ele acordou, ele estava totalmente, né? Ele tinha sido violentado. Sim, isso não acontece. Não acontece. Se ele cair na rua, bêbado, Ali no ele outro fica. dia ele vai ser encontrado lá daquele lugar onde ele caiu. E uma mulher? Experimenta deixar uma mulher. Acabou de acontecer, né? Um outro caso, que a menina foi deixada lá pelo Uber e aconteceu, infelizmente, com ela, uma situação terrível, Não né? precisa, né? A gente não vai longe, Então, já tem um temos caso para a um gente caso exemplificar. prático. Uhum. E é isso que a gente precisa chamar a atenção das pessoas, tanto mulheres quanto homens. Com certeza. Então, gente, não é discurso feminista. Isso é questão mesmo de direitos humanos, das mulheres, das pessoas. Nós precisamos entender, todo mundo tem direito à sua integridade, a preservar o seu corpo, a ser utilizado como ele quiser utilizar e não como o outro quer utilizar. Né? Então, como foi construído, né, toda essa categorização de que o corpo feminino ele foi construído como posse, né, historicamente, nós infelizmente éramos tratadas, né, como posse, já fomos vendidas como animais, né, já valemos, né, como animais, já fomos tantas vezes escravizadas nas guerras. Quem eram as primeiras, né, a serem trocadas e estupradas? Sim. As mulheres. Então, a gente já sofreu muito. Demais. Eu penso que nós já estamos na hora, passando da hora de entender, né, que essa cultura do estupro, ela não precisa ser reproduzida por mulheres. Os homens a gente entende que tem que reeducar, mas as mulheres, elas precisam entender, né, que se conscientizar, né, doutora? A necessidade de ter empatia, né? Com certeza. Uma pelas outras nessa seara, né? Doutora, a doutora faz um trabalho incrível, várias palestras, tem aí um conhecimento vasto, uma experiência no assunto. Eu acredito, assim, que essa responsabilização da mulher, assim, em se colocar de uma forma de solidariedade, uma forma assim, de empatia com essa mulher. Por mais que, como a doutora tem esse enfrentamento diário, o que falta, sabe? Conhecimento, fomentar mais essa empatia, exemplos, falar mais sobre, porque a gente já fala bastante, né? Então, o que está faltando na visão da doutora? Sim, eu ainda acredito nessa educação informal, porque, inclusive, nós estávamos discutindo isso em um evento do Ministério Público e falando exatamente que nós, muitas vezes, deixamos a educação, né, para as instituições de educação. E nós precisamos mudar através de educação. Né? A prevenção hoje em relação à violência contra a mulher se faz com a educação. Né? Lógico que nós precisamos enfrentar com denúncia, né? Existem todos os organismos, né, que permeiam ali esse pós-denúncia, a gente sabe disso, mas para você prevenir, ainda acredito que a grande questão é a educação informal. E o que seria essa educação informal? É fomentar exatamente isso. As discussões dentro de casa, dentro da família, dentro da igreja, né? Essa questão de fomentar dentro das suas redes, das suas relações. Porque mulheres com outras mulheres, né? Não fomentar a competição. Porque nós temos a ideia, né, de que nós precisamos competir. Infelizmente, né, a sociedade acabou se tornando e fazendo, e isso é um grande ganho para os homens. Com né? certeza, porque concordo plenamente. Através da nossa competição, eles ganham com isso, né? E aí nós nos perdemos na realidade, a união, né, doutora? Nessa competição. Nós perdemos muito tempo competindo, né? Quando na verdade nós tínhamos que unir força para competir com ele, certeza. Né? Lá no seu local de trabalho, você tem lá, digamos, né? Olha, tá todo mundo aqui numa escala e tal, tá todo mundo crescendo. E aí, ao invés de você competir para você tomar aquela posição que um homem também tem, você pensa na outra que tá aqui junto com você, né? E fala assim, não,
vou tirar ela daqui para ficar só eu, Entendi. né? E às vezes isso é tão naturalizado que as mulheres não percebem. Sim. Que na realidade, às vezes eu falo assim, gente, mas você não precisa competir comigo, né? Por que o seu alvo não é o que está lá em cima, né? Por que você não tem como meta o que está lá e que a gente ainda não conseguiu chegar, né? E aí a gente começa a entender que o nosso inimigo é quem está do nosso lado, uma companheira. Isso tem que ser um exercício, né, doutora? É isso. Nós, mulheres, que já conseguimos ter um pouquinho mais de conhecimento, nós precisamos estar fomentando essa cultura, né? Essa cultura da não competição, da união mesmo, né? E nesse sentido, de mostrar, olha, você, ao invés de você tirar ela, une aqui para você e ali. E outra, o tal do todo mundo tem o seu lugar ao sol, né? Sim. Não há necessidade de você, como diz outro, colocar o pé para outra tropeçar. Entendo. Né? Sim. Não há necessidade, se você tem capacidade e a outra também tem, então vai ter lugar para vocês duas. Mas nós ainda não aprendemos. Né? A sociedade, as mulheres ainda não aprenderam, a gente já cresce nesse fortalecimento de, inclusive, né, as competições, até para quem é mais bonita, né? Sim. Vamos eleger as mais bonitas, né? As mais simpáticas, né? E por aí vai, ou seja, vai se criando essa cultura de que você tem que ser melhor que a outra. É uma sementinha que vem crescendo, né? E acaba contaminando outros setores da vida da pessoa. E aí a gente deixa de lado aquilo que é mais sério, que é você lutar pelo bem de todas vocês. Os homens fazem muito bem isso. Sim. Porque eles têm perpetrado eles têm no poder. Uma união, né, muito grande. Há quantos séculos, né? Sim, eles a união faz a força, perpetrado né, doutora? no poder. Você pode perceber que, assim, eles se juntam, sim, né, para poder, eles se organizam. Muitas vezes você percebe isso com política partidária, né, em que você percebe que eles são capazes de brigarem politicamente, mas quando eles precisam se juntar, eles se juntam como se não tivessem briga nenhuma. Uma mulher não consegue fazer ainda, mas nós vamos conseguir. Com certeza. É para isso que nós estamos caminhando, né? Para esse tipo de educação informal, que é poder mostrar, né, isso. E a gente já tem caminhado muito, né? Hoje nós temos organizações de mulheres, nós temos conselhos, nós temos várias instituições que também trabalha, fomenta essa questão da participação no ambiente, no espaço de poder, no espaço público. Você veja hoje Mato Grosso, aqui, por exemplo, em Cuiabá, nós temos hoje uma delegada, que é diretora da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, mulher, né? Temos uma desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça, mulher, né? Se não me engano, a presidente do TRT também é mulher. Então, a diretora da Polícia Federal, a delegada da Polícia Federal também é uma mulher. Temos a OAB como uma presidente mulher. Também mulher, né? Eu falo assim, olha, são vários organismos já que a gente conseguiu, né, fomentando isso daí. Né? É uma articulação importante. Outra, né? É nesse sentido mesmo de que uma, né, serve para poder segurar na mão da outra e uma levanta a outra, né? Esse entendimento eu vejo que hoje já tem sido mais difundido. Sim. Né? Doutora, eu acredito que o foco ainda permanece nessa questão, né? Na questão da mulher, ela se ver nesse cenário, entender que precisa muito dela se empenhar, de dar a mão para a outra também, ter essa empatia. Isso. E eu acredito que a virada está aí. A virada de chave. A virada de chave, essa, talvez né, seja. Porque como a doutora falou, antes de iniciarmos esse bate-papo, a doutora falou, nossa, é um enfrentamento diário, estamos em um mês importante, que é o Agosto Lilás, que é o aniversário de uma lei importante, que é a Maria da Penha. Então, assim, muito se fala sobre feminicídio e outros tipos de violência contra a mulher, mas, assim, é como enxugar gelo, a doutora falou. Então, eu acredito que talvez seria um foco de estimular as mulheres olharem para esse ponto, entende?
talvez esse olhar, né, possa trazer aí uma enorme diferença, porque quando você fala em movimentos de mulheres, e aí quando você disse que eu sou militante, né, por que eu rio, né? Porque existe uma diferença, né, entre a militância, eu, por exemplo, sempre digo, eu participo dos movimentos de mulheres porque eu sou defensora e mesmo que eu não seja lá na frente uma delegada de polícia, depois que eu aposentar, né, digamos assim, eu continuarei defendendo os direitos das mulheres, porque Sim. eu, como mulher, não posso fazer outra coisa diferente. Entendi. Né? E é isso que eu digo. Depois que você conhece, né, o que realmente são essas relações sociais, o que realmente está na base da estrutura da sociedade, né, que você também é papel de não só coadjuvante, mas você também pode protagonizar essa questão de luta pela liberdade, você não consegue ficar parado. Entendo. Você vai dizer assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. É algo que já te chama, né? Exatamente. É a responsabilidade dentro de você. Sim. Porque, é por isso que eu sempre chamo, gente, vamos estudar a nossa história, Sim. né? Vamos olhar o que a lei diz, quais são os meus direitos, né? Tem mulheres, por exemplo, que não buscam, Elga, para você ter uma ideia, tem mulheres que são servidoras públicas, vamos dar um exemplo aqui, e sofrem uma violência doméstica. Muitas vezes, elas não buscam uma denúncia porque elas falam assim, puxa, mas sabe o que é? Eu vou ter que sair daqui. Para eu conseguir quebrar esse ciclo de violência, eu tenho que sair daqui da minha cidade, para outro lugar, porque senão ele não vai me deixar em paz. E se eu não posso, porque eu sou uma servidora, porque eu trabalho. Mas a lei, a gente fala, espera aí, você tem garantido isso. Né? A lei diz que você pode, se você tem uma carteira assinada, se você tem um vínculo empregatício, né, uma servidora, você tem o direito de se transferir de um local, uma cidade para uma outra cidade, em caso de violência doméstica. Olha só, né? doutora. E às vezes uma pessoa não sabe disso. Falta de conhecimento mesmo. Né? Então, quando eu digo assim, às vezes a gente fala muito, olha, você tem que ser empoderada, né? Nós até estamos agora comentando que essa palavra empoderamento tá um pouco meio que... Batida, eu entendo. Não, tá ficando esquisito você falar empoderamento ultimamente. Sim. Né? Porque a gente falou tanto essa palavra, ela massificou tanto, que dá aquela ideia de mulher brava, Sim. mulher que quer brigar. Algo extremo, né, doutora? Exatamente. Sim. E eu sempre digo, eu não vim para tirar direitos de homens, né? Eu vim para lutar pelos meus. Então, assim, eu não quero mandar no homem. Eu só não quero ser mandada por ele. Assim como ele tem os direitos dele, eu quero ter igual. Essa é a minha luta. Não é contra o homem. Né? A minha luta é a meu favor. Né? A favor dos meus direitos de mulher. Então, não há necessidade de eu ficar pensando, a gente tem que ir, tem que bater. Não é esse empoderamento. O empoderamento, quando a gente fala, é no sentido de você ter conhecimento. Você tem que ter o argumento, você tem que ter fundamento pelo qual você luta. Não adianta você simplesmente gritar e dizer, olha, eu quero. Não, você tem que mostrar. Eu quero porque eu tenho esse direito aqui preconizado pela lei. Então, quando você, às vezes, conversa com uma mulher, que em todos os tipos de ambiente, eu vou te falar, não é só quem está lá na periferia, mas quem está em bairros também de um poder aquisitivo maior, quem tem muitas vezes até faculdade, PhD, você pergunta, quais são os 5 tipos da Lei Maria da Penha? Muitas vezes essa pessoa não sabe. Muitas não sabem. Muitas mesmo. Com certeza. Né? Sabe que tem Lei Maria da Penha, mas ela não sabe dizer... Nunca chegou ali quais são para ler. Tipos. Se você diz, olha, você está sofrendo uma manipulação do seu companheiro, você está percebendo como ele está te manipulando? Aí a pessoa fala, não tinha percebido isso. Sabe que é verdade? E isso é violência? E aí você diz, é violência psicológica. Sim. Puxa, eu não tinha parado para poder perceber isso. Né? Então, é para isso que a gente chama atenção quando a gente fala, vamos, né, empoderar as mulheres. Sim. É isso, é levar para elas, para todas, conhecimento.
à medida que você, como eu digo, conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. À medida que você tem conhecimento... Poder em potencial, né, doutora? Tem que passar para frente. Isso, exatamente. Sim. E multiplicar. Com certeza. Né? À medida que você passa, você até aprende mais. Então, vamos passar para aquela vizinha, para aquela amiga, né, que está precisando. Olha, você está passando por isso aqui, mas eu ouvi dizer lá na lei que é assim, assim, assim. Ah, não, você tem direito a isso, viu? Olha, olha, você está com esse problema trabalhista? Não, mas ó, você pode procurar tal órgão aqui. Ah, não tem ninguém para te auxiliar? Vai em tal lugar. Então, a gente precisa exercer isso, né? É ser rede. Com certeza. Né? É funcionar como uma grande rede de proteção, né? Mulheres que lutam por outras mulheres. É isso. Enquanto nós não fizermos esse papel, é complicado a gente conseguir essa igualdade. E vamos dar mais uma paradinha, aquele tempinho da água. Mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta para o último bloco com ela, doutora Josi Criveleto. Você vê que é uma postura totalmente diferenciada. Em vez de você ler a matéria lá e ver tantos julgamentos, você estimular a mulher a assumir essa responsabilidade e ter essa empatia pela outra, se posicionar de uma forma que quer contribuir, quer fazer a sua parte. E não julgar, Elka. Não julgar. Nós estamos cheias de pessoas no mundo que são julgadoras. Eu costumo dizer, eu falo, meu Deus, olha, se fosse para você ter perfil para ser julgador, olha, se tivesse uma profissão. Isso. Né? Eu costumo dizer, eu falo assim, gente, se puder, né, sabe aquele pessoal que faz a fiscalização, ou que faz, tem um setor específico, que agora me fugiu a memória, mas é dentro de todas as empresas, né, que exerce essa fiscalização, essa questão, auditorias. Tipo, auditoria. Geralmente... Eu ia falar corregedoria. É da minha corregedoria. Geralmente os auditores, né, eles têm que ter um perfil meio, né, um pouco assim de julgamento, de crítico. Sim. Né, de crítica, de olhar crítico, de falar, aonde sempre que tá errado? Está ali, né? Aonde que você errou? Procurando um probleminha seu ali. erro, né? E infelizmente, a gente tá cheio de auditor Sim. na sociedade. Né? Perfeito, doutora. A pessoa faz um negocinho... Não, mas aquilo ali, ó, e aponta o dedo, né? A pessoa não tem noção do quanto é prejudicial esse comportamento. E como é, inclusive, para uma mulher que precisa de você. Porque eu digo isso para as mulheres. Olha, se você tiver uma amiga que está sofrendo uma violência, que está lá num relacionamento abusivo, você chegar para ela e, digamos, você sabe que ela está sofrendo porque você já leu sobre isso, então você tem esse conhecimento. E aí você vai chegar para ela e vai dizer assim, olha, amiga, vamos na delegacia denunciar. E aí você sente que ela não está querendo muito. Aí você fala, olha, então é o seguinte, não falo mais com você sobre isso, tá? Porque você sabe que eu já te falei, já te avisei, eu não vou falar mais sobre... Você já está avisada que você sofre violência, viu? Agora, você que não quer ir, esteja avisada, então, que eu não vou mais falar, já que você não quer. Não é assim, gente, tá? Porque a violência, para quem sofre, ela tem um outro olhar. Ela não consegue muitas vezes, e não adianta. Ela está numa situação de refém, doutora? Daquela situação? Ela vive... Sem atitude, não consegue tomar atitude? Sem atitude, e assim, Elga, já foi, inclusive, existem pesquisas sobre isso, né, a respeito disso, que a mulher, ela que está num ciclo de violência, ela desenvolve uma síndrome, né? A síndrome do desamparo aprendido. E essa síndrome, ela faz com que a pessoa, ela perca a capacidade, que é aquela capacidade que nós, que não estamos passando por nenhum transtorno, por nenhum problema, nenhuma aflição, nós temos de pensar assim, isso aqui para mim não tá bom, eu tenho que sair disso, né? Sim. E você consegue ter aquela força, você tem aquele desprendimento. A vítima de violência doméstica, como o autor, ele muito ardilosamente, né? Ele já vem
minando a autoestima daquela mulher há muito tempo, Sim. e você percebe que toda vítima de ciclo de violência, a autoestima dela é o que ela não tem, né? Então, como ele vai minando, ele vai fazendo com que essa mulher ela se entenda frágil, muitas vezes sem condição de nada, incapaz, né? Não tem força para poder ir à luta, ela não consegue imaginar que ela vai conseguir superar aquilo. Entendo. Então ela desenvolve, né? É uma síndrome Exatamente. Ela desenvolve um pensamento de que ela, se eu for, mas e aí? Como que eu vou fazer para isso? E ela vai criando bengalas, desculpas, né? Sim. Então, aí ela coloca, são meus filhos, eles estão em idade escolar, eu não vou conseguir, eu preciso trabalhar, e como que eu vou trabalhar e vou deixar meus filhos? Eu não tenho creche para colocar eles agora, olha, a nossa casa não é alugada, ou, puxa vida, nós construímos no terreno do meu sogro, e essa casa não é minha, como que eu vou deixar, sendo que eu não tenho uma casa para morar? A minha mãe não vai me abrigar agora, puxa, eu não tenho nenhum local que possa, nesse momento, né, me ajudar a me abrigar com os... E aí ela vai colocando, né? E ela só vai vendo, na verdade, muitos icebergs na frente dela, montanhas, que ela não consegue ultrapassar. E ela realmente sente isso. Então, se você chega e fala para ela, olha, sinto muito, você não quer? Você só vai ajudar ela a continuar ali. Olha só. E realmente, aí sim, se imaginar, realmente não tem jeito pra mim. Até ela já desistiu de mim. Sim. Até a minha amiga já falou que acaba que não sendo tem mais jeito. prejudicial, né? Mais prejudicial. Então, o que a gente sempre chama a atenção das pessoas. Essa sororidade é isso. É você conseguir enxergar que tem uma outra pessoa ali, que está próxima a você, e você conseguir entender que ela tem o tempo dela, para ela poder dizer para você, eu vou. E você ter a paciência e a temperança de dizer assim, olha, fulana, eu tô aqui. Perfeito. A hora que você precisar, eu tô aqui. É isso que é exercer sororidade, né? Isso é o querer realmente ajudar, né, ajudar. doutora? Isso é mulher levantando outras Mulher mulheres. levantando mulher. Quando a gente fala. De verdade. De verdade, entendeu? Então eu falo, mas eu não posso fazer nada? Pode. Se você encontrou ali, é isso. É falar, eu estou aqui. Você quer ir na delegacia? Não quer ir hoje? Tudo bem. O dia que você quiser, você pode me chamar que eu vou com você. Eu estou aqui para isso. Esse apoio é importante demais. E quando a mulher, ela sente, porque uma mulher que vive uma violência doméstica, eu digo, se porventura alguém estiver nos assistindo e estiver hoje vivenciando um ciclo de violência, primeira coisa, a culpa não é sua. Porque a culpa nunca vai ser da vítima. Coloquem isso na sua cabeça. Se você é vítima de violência, a culpa não é sua. A culpa é do agressor, né? Perfeito. Então, a primeira coisa. Segundo, para você sair dessa situação, é muito difícil. Então, você precisa, o quê? De alguém para apoiar você. Busca ajuda. Se você não tem uma amiga, né, não tem uma pessoa que você possa confiar próxima a você, aí busca ajuda das instituições. Tem sempre perto da pessoa, de você, um CREAS, um espaço da mulher lá no HMC. A própria delegacia tem lá um núcleo só psicossocial. Você não precisa falar com a delegada. Porque às vezes pensa, eu vou na delegacia, já vão querer que eu vou fazer no boletim de ocorrência. Sim. Né? Já não quer nem ir na delegacia, né, doutora? Então é bom a gente passar isso para frente, porque existe uma delegacia... Uma resistência, né? Isso. Fala assim, eu vou na delegacia, vai chegar lá, o policial já vai falar para mim. Já vou no vai registrar hostil. O BO. Sim. Né? Você veio aqui, você vai registrar o BO. Não, você pode chegar lá na delegacia e dizer assim, olha, eu não quero registrar o BO, eu quero falar com uma psicóloga. Buscar conhecimento, falar sobre a situação. Eu falo, olha, tem uma assistente social aqui na delegacia? Olha que maravilha. Eu precisava falar com uma assistente social, ou eu precisava falar com uma psicóloga. Porque às vezes é até difícil ela ter esse, Sim. né? Hoje nós temos serviço de psicologia nas universidades, né? Hoje tem na Unic, tem na UFMT, tem núcleos de psicologia que fazem esse atendimento para a população. Mas muitas mulheres não conhecem. Então, se ela tem na sua cidade, né? Uma delegacia, vai na delegacia. Ou procure um Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que é aqui em Cuiabá, mas os municípios
que tem Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sempre você vai ter ali alguém, né, que Sim. você pode conversar, que vai só muitas vezes te escutar e dizer, olha, quando você estiver pronto, a gente acompanha É um primeiro você. passo, né, doutora? É isso. Esse primeiro passo é muito importante. É. A mulher, ela demora muito para conseguir dar esse primeiro passo. E quando perguntam dica, eu falo, a dica é essa, né? Procura conhecer. Se você acha que está muito difícil, primeiro você vai, pede uma orientação, né? Como diz, vai sem nenhum medo, mas assim, você não precisa, de repente, imaginar que você vai sair dali com uma medida protetiva e que você vai direto para uma casa de amparo e porque você cortou todas as relações e naquele dia tá tudo lógico. Tem que tomar todas as decisões, né? Tem condição de se fazer isso? Tem. O Estado está aqui para isso e vai dar o suporte necessário para uma vítima que quer e deseja isso. É a nossa obrigação. Mas você pode simplesmente ir lá num dia, falar, eu só quero conversar, só quero entender. E de repente falar, tá bom, eu vou pensar. Aí como diz o outro, sem compromisso. Doutora Josi, olha, eu realmente sou muito sua fã, Obrigada. sabe? Pelo vasto conhecimento que você tem e imagina, pela forma com que você transmite. Eu fico aqui te ouvindo, sabe? 3 dias de verdade, porque a gente aprende muito com o seu conhecimento, com a sua experiência. Então, fico muito feliz por essa oportunidade de você estar aqui sentada, também pela oportunidade que você dá aos nossos telespectadores, Obrigada. passando todas essas informações. A casa é sua sempre. Ai, não Então, diga acredito isso. que a gente precisa exercitar aqui no Elg e Você essas informações. Pessoal, já tô marcando aqui com ela, viu? Ó, tem setembro, ela vai ter bebê, mas vai ter em setembro, que é mês de saúde mental, Olha né? só. Setembro amarelo, tem outubro rosa. Olha que tem maravilha. novembro, 21 dias de ativismo, Já né? tá marcado, Olha então. só, tá vendo? Doutora Josi, muito obrigada por esse bate-papo, foi Eu muito que agradeço. esclarecedor e muito importante a gente estar ressaltando essas pautas que, Sim. como a doutora veio aqui e falou brilhantemente, é necessário. Eu agradeço, Elga, assim, a sua simpatia muito, muito grande que você tem, costumeira, né? Eu agradeço porque é um espaço, é uma oportunidade que você nos dá e é uma maneira que a gente pode também estar atingindo, né? Sim. Aí a sociedade, a população de mulheres, de uma forma didática, de uma forma simples, né? Porque o nosso intuito aqui não é trazer teorias né? E tá aqui conceituando ou falando aqui sobre tratados e tal. Eu acredito que o nosso intuito é esse, né? É conscientizar de uma forma simples, né? Você saber que você tem sim um aparato do Estado, é a nossa obrigação como servidores públicos, né? É a nossa responsabilidade. Doutora, é uma humanização o que a doutora vem aqui e faz, entende? Obrigada. Uma humanização. Mas é de o toda essa dever situação. nosso, Elga. Sim. Eu sempre digo isso para a rede, né? A rede em Cuiabá, os meus colegas de rede sabem disso. Eu sempre falo, gente, quando uma mulher perde a vida, é a culpa em alguma coisa aqui do Estado. Sim. Alguma coisa, algum setor, alguma coisa nós estamos fazendo que tem que ser melhorada. Porque o feminicídio, Elga, ele pode ser evitado, né? Nós, enquanto somos delegacia da mulher, nós somos política pública, inclusive de enfrentamento e de prevenção ao feminicídio. Porque na medida que eu converso com você aqui e eu fomento que essa mulher busque denunciar, busque ajuda, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer com que ela seja conhecida da rede. Porque se essa mulher é conhecida de uma rede de atendimento, nós temos como monitorar, nós temos como saber quem é ela e tentar ajudar para que ela não chegue no último grau. E quando eu não conheço essa mulher, porque não fez um boletim de ocorrência, porque não fez uma medida protetiva, e se ela chega nesse ciclo de violência ao último grau, alguma coisa está errada. Sim. Então, aí é momento da gente falar, peraí, no que a gente está pecando? No que o Estado, eu digo, né, como nós que estamos aqui para trabalhar em prol dessa sociedade, especialmente segurança pública, mas eu digo todos os entes que trabalham nesse enfrentamento. Então, para nós, eu te agradeço muito pelo espaço que você nos concede,
para a gente poder estar falando de uma maneira clara, de uma maneira o mais didática possível, né? E para que essa mulher ela perca esse medo, essa resistência, né, em relação muitas vezes à delegacia como polícia, né? E que ela possa saber que ali vai encontrar pessoas, que vai encontrar profissionais, que ela pode sim abrir o coração e não vai existir esse julgamento. E se porventura existir, eu já digo aqui, nós temos uma corregedoria para isso, para corrigir esses profissionais. Então, até isso é conhecimento também. Sim. É dotar a mulher de conhecimento de que ela pode ir em busca. Se ela chegar lá e ela falar, peraí, não é nada disso, ela tem um órgão correcional para ela buscar e dizer, ó, não é nada disso que eu encontrei lá não. Vocês podem corrigir o atendimento. A gente precisa, né, disso, porque a gente precisa realmente fazer o que nós estamos ali para fazer, que é o nosso mudar papel. de verdade esses números, né, doutora? Realmente dar um passo frente a uma mudança, uma repressão. E urge, né, Elga, que façamos muita urgência. Doutora Josi, mais uma vez, muito obrigada. A gente já está aqui com a agenda pronta, então, né? Seja setembro, outubro, novembro. Vamos ter a doutora Josi aqui no Elga e você. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada.